Namastê! Eu já vim aqui falar sobre um tema que inclusive eu já falei algumas outras vezes, mas é um tema que muitas pessoas me perguntam e existem muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque é algo que a gente sente, mas muitas vezes a gente não compreende, que é ansiedade. Então, eu quero falar um pouquinho como a gente pode melhorar a ansiedade, incluindo o yoga na nossa rotina. A ansiedade, ela vem de um ponto onde a nossa mente, ela tá pouco treinada para estar no momento presente. Geralmente a gente fica muito ansioso quando a gente está projetando o futuro ou quando a gente está vivendo lá no passado. Então a gente esquece de olhar o momento presente. Às vezes o nosso momento presente não é algo que a gente está vivendo que está fazendo o nosso coração vibrar, ou a gente não está feliz. Então a gente fica nessas projeções. E isso é ilusão, né? Isso não é verdade. Por pior que o nosso presente seja, é importante que a gente se concentre nele, porque é só estando presente que a gente consegue transformar a nossa vida, que a gente consegue moldar esse futuro, né? No yoga a gente fala muito sobre karma. Karma é a lei da ação e da reação. Não quer dizer, a gente tem o costume de achar que o karma ele é ruim, mas na verdade ele não é ruim. Ele é só essa lei da ação e da reação. Então, o que eu tô fazendo aqui hoje vai trazer uma ação pro meu amanhã. Então percebe? Eu faço uma coisa boa pra mim mesma, eu colho essa coisa boa. Eu faço algo ruim pra mim mesma, eu colho esse algo ruim. E isso com tudo. Se eu fizer algo bom pro outro, eu vou colher algo bom do outro, né? Ou de outras pessoas, ou do planeta, enfim. É importante a gente ter essa consciência do que eu tô fazendo hoje. O que eu tô fazendo hoje, como molda o meu amanhã. Então, é muito importante a gente compreender o que é ansiedade, para que a gente possa resolver isso, trazer essa definição mais elevada de viver sem ansiedade. Então o yoga, ele faz com que a gente traga consciência, a gente observe o nosso momento presente. E como que a gente consegue fazer isso? Existe uma forma muito simples, que é inconsciente, que é respirando. A gente nem pensa mais, né? Porque a respiração ela é inconsciente, ela já é algo automática na gente. Então a gente está vivendo a nossa vida aí no automático, sem nem perceber a nossa respiração. Se eu consigo observar a minha respiração e paro para observar essa respiração, eu já consigo me conectar imediatamente ao momento presente. Olha que mágico isso, né? E tão simples. Então, assim, eu já até ensinei algumas técnicas, mas hoje eu quero falar mais amplamente dessa rotina que a gente pode criar com o yoga para combater a ansiedade. É importante a gente entender também que não é praticando uma vez que a gente nunca mais vai ter ansiedade. Assim como a gente precisa se alimentar todos os dias, ter as higienes necessárias, tomar banho, escovar os dentes, a gente também precisa observar todos os dias a nossa mente. A gente precisa perceber todos os dias o que a gente está fazendo e sair dessa vida do automático. Então, quando eu respiro, eu trago essa presença. Quando a gente respira, a gente absorve prana. Prana significa energia vital. Então, eu começo a me conectar comigo mesmo através dessa energia, né? E dentro do yoga a gente tem algumas ferramentas que a gente chama de pranayama, que são os respiratórios, que são muito potentes, muito poderosos. Alguns deles fazem a gente realmente trazer uma presença muito rápida, né? Então, é muito importante a gente incluir os pranayamas, que são os respiratórios, a prática física de asanas, né, que são aquelas posturas. Algumas posturas, aliás, todas as posturas, elas têm uma função no nosso corpo físico e energético. Então, determinadas posturas vão trazer muito mais benefícios, né, se a gente executá-la no momento da ansiedade, por exemplo. Então é importante ter esse entendimento de que os asanas, eles são muito poderosos e curativos e que eles trazem muito presença. No momento que você está ali fazendo um asana, você está se observando, trazendo toda a atenção para você do que acontece com você.
E esse momento te traz presença, porque você precisa observar a sua respiração. Então percebe? Eu consigo focar em mim. Eu consigo esquecer o que acontece lá fora, que a gente chama de pratyahara. A gente cessa todos os sentidos externos, tudo que está acontecendo lá fora, e observa só o que está acontecendo aqui. Então, eu falei de duas ferramentas por enquanto, né? Que são os pranayamas e os asanas. E se a gente inclui a meditação também nessa prática, isso potencializa ainda mais, porque a meditação é o treino de fato da nossa mente. Então é quando a gente vai parar e a nossa mente ali inquieta, produzindo um monte de pensamentos. Eu tô parada, meditando, pensando no que eu preciso fazer pro almoço, ou pensando na tarefa de amanhã, ou pensando qual o tema da próxima reunião, enfim. Só que muitas vezes isso é tão automático que a gente nem observa a nossa mente vagando. Então a meditação, ela faz com que a gente observe cada pensamento que chega. Então, eu tô observando esse fluxo de pensamentos. Então eu tô aqui, ó, me concentrando no meu Ajna Chakra, por exemplo, no chakra da minha intuição, né? Porque existem vários tipos de meditação. A gente pode escolher trazer o nosso foco só para um centro. Então eu tô aqui concentrada nesse Ajna Chakra, de repente eu tô pensando na louça que eu preciso lavar. Aí eu, opa, peraí, deixa eu voltar minha atenção aqui pro meu Ajna Chakra. Eu percebo o momento que a minha mente está vagando, e nesse momento de perceber, eu consigo voltar pro meu foco. Então a meditação nada mais é do que esse treino, essa briga com a sua mente. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é como um músculo do nosso corpo. Se eu não treinar o meu bíceps, ele vai atrofiar, ele vai ficar fraco. Se eu treinar todos os dias, ele vai ficar forte. A nossa mente é a mesma coisa. É preciso treinar todos os dias. Para quem me acompanha aqui, ou já acompanhou, sabe que a minha trajetória com yoga foi porque eu tive uma crise de ansiedade, e aí eu fui buscar o yoga, né? Porque tinha um primo que falava que ia ser muito incrível se eu fizesse yoga, que era a minha cara, enfim. E aí eu tive que realmente chegar num limite pra buscar algo. Mas eu acredito que a gente não precisa chegar nesse limite. A gente pode, através de apenas observar e reconhecer, a gente já consegue mudar. Por que eu falo isso? Porque eu nem sabia que eu era ansiosa. A minha mãe falava pra mim, você tá ansiosa, você é ansiosa, não sei o quê. Eu falo, imagina, não sou nada ansiosa, então eu nem reconhecia que eu era. E se a gente não reconhece, a gente não consegue mudar aquilo. Então eu acredito que vem muito desse ponto também de reconhecer o que eu tô sentindo, reconhecer a minha emoção. Eu tinha muito uma questão de não querer ver essas sombras, sabe? É uma coisa que eu tenho trabalhado, ainda trabalho na minha vida, de realmente acolher as minhas sombras, de realmente perceber que eu não sou perfeita, de que eu posso falhar, de que eu posso errar. Isso vinha muito da minha infância, né? Que eu precisava ser perfeita, porque eu achava que se eu fosse perfeita eu seria aceita, né? Se eu fosse muito boa em tudo, eu seria reconhecida. Então eu mantive isso a minha vida inteira, precisando ter esse padrão de perfeição. Então quando eu fiquei ansiosa, que talvez eu tenha sido sempre, né? Mas naquele momento despertou a crise, eu tive que olhar pra isso, fui obrigada a olhar pra isso. Eu sempre falo isso também, é muito louco, né? O nosso corpo, ele vai dando sinais pra gente. Se a gente tá presente, se a gente tá consciente, a gente consegue transformar aquilo. Agora, se a gente não olha para aquilo, não dá atenção para aquilo, nosso corpo vai mandando mais e mais sinais. Até que, no meu caso, trouxe uma crise de ansiedade. Por quê? Eu não estava olhando para aquilo, eu não estava reconhecendo aquilo. Se eu tivesse reconhecido, eu já teria tratado. Talvez eu já tivesse feito yoga antes e nunca tivesse tido uma crise de ansiedade. Mas eu cheguei no ponto de ter, para aí sim reconhecer e falar, putz, realmente, agora não tem jeito, eu vou ter que olhar para isso porque eu tô doente. E aí fui lá. E aí quando eu busquei o yoga e me conectei com o yoga, em um mês eu parei de tomar ansiolítico. É muito louco isso, né? Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, mas no meu caso, como eu trouxe essa presença e realmente mergulhei no yoga, eu já fui curada. Então eu percebo que hoje, quando eu tô pra ficar muito ansiosa, meu corpo já começa a reagir, eu começo já a escutar o meu corpo, porque hoje eu já tenho um autoconhecimento que antes eu não tinha, né? Então tudo vem desse ponto do autoconhecimento que o yoga traz a gente, essa presença de observar
o que o meu corpo está dizendo, de observar as minhas emoções e trazer o remédio, que são as ferramentas, pranayama, o asana, a meditação, a filosofia, enfim, é um universo muito rico e muito lindo, que eu convido vocês a estudar aqui comigo, praticar aqui comigo todos os dias. Tá bom? Então era esse o recadinho que eu queria dizer, pra gente ter rotina, no meu caso com o yoga, que faz toda a diferença. Tá bom? Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Gratidão!